Jeremias capítulo 18, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 4, 1 a 4. Jeremias capítulo 18, verso de número de 1 a 4. Diz assim as Escrituras, meio da Bíblia é Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, aleluia, Isaías, Jeremias, capítulo 18, verso de número 1, diz assim a Escritura: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Amém? Se você quiser fechar a Bíblia, nós não leremos outro texto, e ele é bem curtinho, você vai conseguir lembrar. Eu queria pedir para que você orasse pela minha vida, pelo ministério, meu ministério que Deus colocou em minhas mãos, da mesma forma que eu vou orar, para que eu seja instrumento de Deus para a minha vida e para a sua vida. Senhor, quantas vezes eu orei ao Senhor pedindo que o Senhor colocasse fogo, unção, naquilo que era o projeto de pregação. Eu vim aqui muitas vezes, milhares de vezes, com um esboço de mensagem e pedia para que o Senhor incendiasse aquele esboço. Mas hoje eu vou fazer uma oração diferente. Aliás, eu tenho feito. Eu quero que o Senhor incendeie a minha vida. Incendeia, Senhor. E eu sei que eu de mim não consigo fazer isso. Já até tentei, mas eu não consigo. Porque eu sei, Pai, que o fogo que o Senhor quer para a tua casa é aquela que vem do teu trono. Eis a minha boca, eis a minha vida, eis o ministério que o Senhor deu em minhas mãos. Então usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Olha lá, o tema da mensagem, você vai dar ela na hora que nós terminarmos o culto, tá? Você pode escolher um desses 3 temas e depois eu te explico a diferença de cada um deles. O irmão Wagner, você pode deixar ele colocado lá, sem atrapalhar a mensagem? Dá para pôr, né? Então esquece isso aí agora, vamos para cá, vem para mim. Esse texto foi escrito há cerca de 2.600 anos, mais ou menos. Eu não quero aqui dar um de teólogo, e nem preciso, nem devo, mas eu preciso te ajudar a transpor alguns abismos. Abismo de cultura, abismo de... que talvez você não tenha familiaridade com o texto, não tenha familiaridade. Já ouviu a mensagem, já viu falar do oleiro, do vaso na mão do oleiro, mas não consegue compreender. Deixa eu te explicar. Jeremias é levantado numa época em que o povo de Deus está muito parecido com o que aconteceu agora no Brasil, com o que está acontecendo no Brasil. Havia um povo que se declarava povo de Deus, só que esse povo, de alguma forma, levava a sua vida da sua maneira. O reino do norte já tinha ido embora, tinha sumido, porque Israel dividiu em 2 reinos, Israel e agora a casa de Judá, que era a casa de Davi, e já estava na iminência de algo que de fato aconteceu. Esse povo foi deportado, veio um rei, Nabucodonosor, e tira todos eles de lá, ou o melhor deles de lá, e leva para a Babilônia. Jeremias está expressando algo aqui. Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, olha só o que está acontecendo, olha o que está havendo. E aí eram algumas respostas que Jeremias tinha, porque enquanto os outros profetas diziam: não vai acontecer nada, fica tranquilo, Deus é o nosso Deus, continua do mesmo jeito, faz da mesma forma, e os profetas profetizavam que eles se tornariam vencedores, mesmo sendo medíocres em suas santidades.
medíocre em sua adoração, medíocre na sua relação com Deus. E aí ele dizia, fica do jeito que está. E aí as pessoas vinham a Jeremias e dizendo, não é assim. Deus já me mostrou. Ou nós tomamos uma decisão agora, ou algo de situações que Deus precisa nos corrigir. Vai acontecer e nós temos que tomar uma decisão, e essa decisão precisa ser tomada. E eu estou querendo ser aqui essa noite um instrumento para explicar esse texto. Quando Jeremias, em seus lamentos, começa a fazer perguntas para Deus, Deus pega e fala, então vem cá que eu vou te ensinar. Eu vou te explicar o que está acontecendo. E aí eu entro no texto. Ele fala, desce e vai na casa do oleiro. Basicamente, eu acredito que a maioria aqui já sabe, então eu vou dar um pequeno relato. O que o oleiro fazia? Não existia energia elétrica. Sobre os pedais, sobre movimentação dos pedais, que ele tinha que meio que pedalar. Uma roda girava. Ele colocava o barro, depois de toda a seleção, escolha dos barros, e o movimento da roda, com a mão precisa do oleiro, fazia da forma ao vaso que surgiria. Só que vendo essa cena, que nós vimos aqui, quando ele chega lá, deu um problema, não no barro, deu um problema já no vaso. E é nisso que eu quero falar. É sobre isso. Eu não quero falar de... Eu falarei, mas não é sobre barro que eu quero falar. Eu quero falar do vaso, de nós. Vamos pensar um pouco. Analise um pouco. Primeiro, quem escolhe ir lá naquele lugar onde existe um saibro, onde existe um barro que tem como ser tratado, trabalhado, moldado, quem escolhe é o oleiro. Então um dia Deus te escolheu lá onde você estava. Lá onde você estava. Talvez lá no tráfico. Talvez lá na prostituição. Talvez lá naquele momento no meio da igreja, cheio de religiosidade, ele vai lá e separa uma porção do barro e diz, agora eu vou começar a trabalhar em você. Quando nós estávamos lá, nós não percebíamos a ação de Deus, nós não percebíamos a diferença nossa. É por isso que muitas pessoas que hoje ainda estão lá na lama, estão lá no barro, lá na dificuldade, na sua vida, no seu dia a dia, não percebe nada, não consegue ser tocado. O mau cheiro é verdadeiro, existe um valor nenhum, porque acredite, quando você vai lá pegar o barro é barro, é o talento do oleiro que fará valor, é a mão precisa do oleiro, é a capacidade dele de dar formas, que vai atribuir alguma coisa que não vale nada. Quanto custa 1 quilo de barro? Nada, de graça. Mas quanto custa um vaso precioso, feito por uma mão talentosa? Há vasos que valem milhares de reais. Então eu quero dizer a você que não foi você que escolheu Deus. Foi Ele que te escolheu. Foi Ele que foi lá e te pegou. Com todos os seus defeitos, com todas as suas características, Ele vai lá e te escolhe. E aí nós já começamos a achar algo de diferente. Espera aí, o que está acontecendo? Eu nem gostava muito de louvor, agora eu estou começando a escutar uns louvor. Eu nem gostava muito de igreja, mas agora eu estou começando a gostar de ir na igreja. Eu nem gostava muito de umas coisas, quem sabe as minhas piadas eram um pouco picantes, quem sabe os meus amigos não eram tão amigos assim, quem sabe as pessoas que eu convivia, ou que eu convivo ainda, não sejam tão interessantes, mas alguma coisa está acontecendo. O que está vendo?
O que está acontecendo? O que o Senhor tem feito comigo? O que está acontecendo? E aí Deus pega, arranca nós e põe na mesa e trata um a um. Ele não faz vasos em sequência. Vou fazer várias Márcias, vários Michael, várias Amandas, uma igual a outra. Não. Cada coisa tem o seu formato. A mente dele já está lá na frente, nas curvinhas que vão ter, nos detalhes, nas formas. Já nasceu, na mente dele já nasceu o vaso. Estou vendo barro, mas Deus já vê o vaso pronto. Por isso que ele disse: olha, vai lá, Ananias, que esse para mim é um vaso na minha mão. Vai lá e ora por Paulo, porque esse vai ser um vaso precioso. Ele lá só era um monte de barro, era um monte de nada, mas na mão daquele que é o autor da vida e o dono da tua vida, ele vem e faz a diferença. O que Deus tem feito comigo? E aí os dias passam, a roda gira, eu já percebi a ação de Deus, algumas coisas são inconvenientes, algumas coisas eu já não tenho mais tanta liberdade para fazer, algumas coisas que eu fazia eu já não tenho, eu até faço, mas sabe aquela piada que eu contava sem nenhum pudor? Hoje eu já começo a adquirir pudor. Peraí, está esquisito, parece que não combina comigo. E aí vai chegando um momento que eu vou abrindo mão dessas coisas, o que o Senhor tem feito comigo, e aí eu não consigo mais. Aí eu me pego olhando a roupa que eu estou me vestindo, eu me pego com a forma que eu falo, eu me pego pensando no que eu penso. Olha que louco isso, maluco isso. E eu começo a ver o que Deus tem feito comigo. E aí, aquele que de mim quer fazer de mim algo de valor, começa a agir, começa a trabalhar. Só que alguma coisa deu errado aqui. Teve um momento, e nós não sabemos em que momento, esse vaso disse: aqui não, isso não, isso eu não quero. O problema de não querer é que se o Deus para a ação aqui, eu não sou nada, eu volto a ser barro. Não é que não existe a possibilidade da obra parar pela metade. A obra, ela é incompleta, ela não foi feita. Diferente de nós que damos remendo, me deu uma entortada aqui, deixa eu dar um jeito. Não, Deus quer o melhor para a tua vida, querido. Deus quer o melhor para nós. Só que tem coisas que nós não queremos. Isso eu não quero. E aí, sabe o que a palavra diz? Quando ele percebe que o vaso se estraga na mão dele, ele não tenta dar outra forma ao barro, o vaso, perdão. Ele sujeita o vaso a virar barro de novo e começar tudo de novo. Quem sabe foi anos aqui. Quem sabe foi meses. Quem sabe tantas vigílias. Quem sabe tantos jejuns. Quem sabe tantas promessas ouvidas. Quem sabe tantas coisas que você acreditou que seriam suas. E nós começamos do zero. Eu fico imaginando a dor do oleiro. Porque ele olha para aquilo que estava sendo completado. Você não percebe em nenhum momento ele hesitando, não vê ele falando: nossa, que barro que não presta. Não, ele vai de novo para a sua lida, para a sua ação, para a sua forma, e começa a tocar em cada um de nós de novo. E aí ele começa a imaginar outra forma, que talvez aquilo que seria, ele olha para o vaso, para o barro e diz:
ele não vai conseguir ser aquilo que eu planejei. Ah, você já está falando heresia, né, pastor? Vai para Romanos capítulo 9 e você vai ver. Ele diz: quem você é, barro? Deus que decide que vaso você vai ser. Vaso vai ser. Mas que tipo de barro, de vaso você será, vai ser da forma que você vai aceitar a correção de Deus para a sua vida. Entenda isso, entenda esse processo. O problema é quantas vezes Deus falava para aquele povo. Jeremias, eu tentei de tudo, Jeremias. Eu fui várias vezes, eu mandei profetas. Eu disse, olha, 200 anos antes, irmãos, se eu errar 20 anos aqui, não se preocupe, mas 200 anos antes, os irmãos judeus, que eram os israelitas, eles sofrem sobre o ataque dos assírios. 200 anos antes, eles viram os seus irmãos judeus como eles ter a sua nação destruída, e eles não aprenderam. E as pessoas simplesmente não aprendem, ela rejeita a mão de Deus, ela rejeita e diz: eu quero ser assim, mas você não pode ser assim. Quem tem que mudar é você. A roda está girando, amado. Se tiver que começar de novo, ele vai começar de novo. A roda está girando. E aí aquilo que seria o mais gostoso, o momento de maior dor, porque chega um momento, tenta visualizar na sua cabeça, que é um monte de nada. Só que conforme ele vai tocando com seus dedos, vai criando formas, e essas formas vão agradando, não só a Deus, ao oleiro, mas aquelas pessoas que olham e falam: meu marido não grita mais, minha esposa não está gritando, não está acabado ainda, não está pronto ainda, mas eu já percebo que está criando uma forma, está mudando alguma coisa. E aí Deus já começa a sonhar de novo. Eu fico imaginando no meio, está dando certo, está funcionando, está dando certo, vamos continuar, vamos ver. Eu pude falar hoje com o irmão Adriano, eu disse: Adriano, sabe, ele estava falando sobre teologia, ir lá buscar o barro é Deus, mas deixar ser moldado sou eu. Ele vai lá e nos escolhe, é verdade, mas deixar ser moldado sou eu, porque a qualquer momento eu posso dizer: aqui o Senhor não toca, nisso o Senhor não toca, isso eu não quero, eu quero continuar assim, dessa forma, desse jeito. E aí vive uma luta sempre. O grande eu sou, o grande todo-poderoso Deus comigo, com você. Ele poderia simplesmente pegar esse barro, jogar fora e pegar outro. Mas se ele jogasse você fora e pegasse outro, ele estaria desprezando a sua vida, lançando você. Eu vou dizer, até a hora que você tiver o último suspiro da sua vida, enquanto você estiver respirando, Deus estará dando formas a você. Enquanto você estiver respirando, Ele vai te deixar cada vez mais bonito, cada vez mais lindo. E aquele momento mais difícil, onde o barro precisava mostrar que está puro, que está purificado, que consegue aceitar as formas, talvez você passe. E aí, por exemplo, chega um momento da nossa vida, na nossa caminhada cristã, que a gente começa a perceber que algumas coisas não estão funcionando direito. Eu preciso perguntar: Senhor, o que eu estou fazendo? O que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Em que momento? Que resistência eu estou oferecendo às tuas mãos? Porque eu não quero, Pai. Eu não quero oferecer resistência às tuas mãos. Eu não posso oferecer resistência às tuas mãos. Amados, há aqueles que têm saudade da época que a sua vida não valia nada. Há aqueles que olham para trás, enquanto estava lá, no meio da lama, no meio do erro, no meio do engano, não
que não precisava se preocupar com isso. Não se preocupar com a mão de Deus, porque, olha só, presta atenção, nós precisamos ser teologicamente corretos. Esse texto aqui, ele não pode ser pregado para alguém que não seja considerado filho e filha de Deus, alguém que de alguma forma entregou a sua vida para Deus. Tem que ser esse, porque ele estava fazendo um comparativo com a casa de Israel, com o seu povo, com a sua igreja, vamos colocar hoje, contextualizando para o dia de hoje. Ele não está falando com alguém lá fora, ele está falando com alguém aqui dentro, alguém que insiste em esquecer quem foi, esquecer de onde veio, esquecer quem era antes das formas que agora já tem, o que falava, o que dizia, que amigos tinham, como era mal cheirosa a sua vida, como lhe faltava exemplo. E nós esquecemos, simplesmente nós esquecemos de tudo o que Deus já fez em nós, e aí resistimos à sua ação, e o vaso se estraga. E aí Deus tem que pegar de novo, começar de novo, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e ele não desiste. Em nenhum momento, ele deixa claro que em nenhum momento, eu não sei quantas vezes esse vaso estragou. Jeremias enxergou e viu uma, mas pode ter não sido a primeira, poderia não ter sido. E talvez pode ser que, de repente, depois que Jeremias foi embora, esse oleiro tentava de novo, e esse barro insistia em não nascer. Deixa eu te dar um toque que preocupa. Quando Jeremias proclamou isso para o povo, o que se espera é que o povo veja uma mensagem dessa, ouça uma mensagem dessa e diz: espera aí, calma aí, o que está acontecendo? O profeta está dizendo que eu não estou aceitando a mão de Deus sobre minha vida. O que está acontecendo? Deixa eu ver o que está acontecendo. Mas acredite, muitos, a maioria, a totalidade praticamente, ouviram essa mensagem e disse: isso não vem de Deus. Tá bom assim, dá para viver assim, mas Deus jamais desistirá de ter de você o melhor. Sabe qual é a diferença de Deus e do mal, do inimigo, Satanás, que nome você quiser dar? É que Satanás até permite que você venha aqui de domingo, levante a sua mão, cante alguns louvores, faça alguma coisa, ele até permite. Desde que em algum momento, durante a semana, através das suas atitudes, através dos seus pensamentos, através dos seus atos, você o adore de alguma forma. É tudo que ele quer. Tudo que ele quer, roubar o teu perfeito louvor a Deus. Deus já é diferente, amado. Ele até aceita você como barro. Ele até aceita você vir para cá. Ele até aceita você em algum momento fazer o que a minha esposa fez. Abre aqui, então fala comigo. Se ela tentar fazer isso de novo, Deus vai falar: você está de brincadeira, Márcia. Você cresceu, Márcia. Você cresceu. Quer falar comigo? Dobre o joelho. Quer ouvir a minha voz? Fique quieta. Pare de falar com os outros e com você mesmo. E eu vou falar contigo. Faça um propósito e você ouvirá a voz de Deus. Porque Ele quer falar com você. O problema dessa questão aqui é que chega um momento que eu vou ter que responder essa pergunta: o que o Senhor tem feito comigo? É alguém que está indagando, é alguém que questiona, é alguém que olha e vê que as coisas não estão andando, e aí eu vou te dar essa resposta: o que o Senhor tem feito com você, tem tentado tirar de você o melhor. Porque aquele cara tentou, viu? Aquele homem tentou tirar o melhor daquele barro.
E é isso que Deus fez. E é isso que Deus faz. O que Deus tem feito comigo. Aí a segunda já não é uma pergunta, é uma exclamação. O que o Senhor tem feito comigo. Aí já mudou. Eu já olho. Nem estou cheirando mais. Faz tantos anos que eu saí da prostituição. Já faz 15 anos que eu abandonei a prostituição. Faz 15 anos que eu abandonei a bebida e os meus vícios. E eu posso dizer, o que o Senhor tem feito comigo. Eu tenho adquirido formas. Eu consigo chorar sozinho. Eu consigo chorar só eu e Deus. Eu consigo reclamar sem abrir minha boca. Porque se eu abrir minha boca eu vou falar bobagem. Então eu só digo, está vendo, Deus? Está olhando? Aí de vez em quando eu escuto dele, você que não está entendendo, eu estou trabalhando na tua vida. O que o Senhor tem feito comigo? E aí, você pode escolher uma outra mensagem, que é a mais linda. Não acabou ainda. O que o Senhor tem feito comigo, ainda tem história. Há grandes coisas, há ministérios que estarão nascendo aqui. Há barros que serão pastores. Há barros que serão profetas. Há barros que serão ministros de louvores. Há barros que dirá o seguinte, caras, para com esse negócio de prostituição, porque esse negócio de prostituição não combina com o ministro de louvor. Eu não quero mais isso. Aí eu vou dizer 3 pontinhos. O que o Senhor tem feito comigo, tem feito a minha vida ser mais santa, tem feito a vida ser mais bela. Você sabe por que eu não queria ficar falando muito do bar? Eu já assisti pregações que o pregador ficou meia hora falando de quanto eu não prestava. Eu não preciso de meia hora para descobrir o quanto eu não presto. Em 2, 3 minutos eu posso saber o quanto. Mas eu posso dizer a você, e eu ainda quero ter grandes surpresas na minha vida e na sua vida, com as formas que o Senhor vai dar. Sabe que eu tenho profetizado? Para que o Espírito fale a você. Deixa eu te falar outra coisa, olha para mim. Há muito tempo, eu fazia um erro na minha mente, não com palavras, talvez como eu penso, logo eu falo. Mas eu tentava mostrar para a igreja o seguinte: trocar Jesus por teu pecado. Então eu falo, olha, você tem que fazer uma escolha. Ou você continua pecando, ou você não tem esse, Jesus. Eu errava. Na minha mente era assim, que o meu pecado, o teu pecado, é o que te impedia de chegar a Jesus. Estranho. Deixa eu acabar. Não acabei? Mas sabe o que te impede de chegar a Jesus? Não é teu pecado. É o teu orgulho. É o teu eu. É o teu jeito. Porque se você chegar com ele desse jeito, como barro, como um barro fedorento, e você vê as mãos dele fazendo algo, se você começar a viver tempo com ele, não é o teu pecado que fará você, os gostos, os prazeres do teu pecado, mas é você olhar para você e ver as formas que ele tem dado na tua vida. E aí você vai falar o seguinte: o quê? Voltar lá para aquela lama? Está maluco? Voltar para a prostituição? Voltar para o lugar onde eu era humilhado? Voltar para o lugar onde eu não tinha paz? Voltar para a bebida onde há contenda? Eu quero é me encher do Espírito onde há salvação. Então, sabe o que mudou na minha vida? Eu pensava assim, ó, aqui é o vaso pronto, você quer ser assim? Sai da lama. Sai da lama. E Deus te fará assim. Não.
Eu esqueci que há um processo, há um momento, há um agir. Hoje eu quero encaixar isso na mensagem da seguinte forma: deixa Deus agir na tua vida. Deixa Ele mudar a tua história. Deixa Ele mudar a tua história. Deixa Ele tocar. Essa mensagem tem que te incomodar. Essa mensagem, mas não aquele incômodo que sente dor, mas aquela incômodo. Eu quero ver o que vai ser. Eu quero ver o vaso que vai ser daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos. Eu quero ser esse vaso. Mas para isso, em alguns momentos, a mão dele vai tocar em você e vai dar formas à sua vida, vai dar formas às suas vidas. E aí, só para fechar aquela situação do pecado, já não é mais uma troca, o pecado ou Jesus? Agora é Jesus e o pecado. Você vai ter que fazer uma escolha. Mas sem conhecer Jesus, sem ter essa intimidade, que direi como eu tenho como escolher. Porque esse processo é religioso. Mas quando eu tenho intimidade de saber que Deus fala ao meu coração, Deus fala através de um louvor, Deus faz com que eu me sinta um lixo quando eu saio do erro. Quando eu saio, você sai do erro, você se sente um lixo. Mais uma vez eu fumei. Não é o pastor, não é algum obreiro, a religião, é você mesmo. E aí você fala: Deus está fazendo alguma coisa em mim, porque já não é mais o que os outros pensam, não é mais o que os outros esperam, mas eu me comparando comigo, e aí eu vejo a forma dele. O que você não pode? Você não pode, primeiro, é resistir as formas que Deus quer dar. E se por um acaso, por um motivo, Deus começar de novo, se você cair, Deus começar de novo, deixe que Deus comece de novo. Pastor, você está entendendo? Eu já caí. Deixa que Deus vai buscar dar uma forma de novo. Quando Jeremias saiu desse lugar, ele saía com a profecia: esse povo não entendeu, esse povo é rebelde, 70 anos eles vão ser cativos lá na Babilônia, mas um dia eu tirarei eles de lá. A pena, a preocupação que eu tenho aqui é só uma: precisa ser assim? Ou só essa palavra basta para você consertar a tua vida? Só essa palavra basta para você se arrepender? Essa palavra é de amor. Você percebe que Deus traz o profeta, o único que estava conseguindo enxergar o que aconteceria. Ele traz o profeta, e eu vou dizer por quê, Jeremias. É por causa disso: o vaso não aceita a forma, e ele se estraga na minha mão. Esse povo é assim, Jeremias. Agora, eu acredito que Jeremias foi e fala isso ao povo. E eu quero dizer a você, compare você, amado. Compare você, minha amada, a quem você foi um dia. E aí talvez você fique feliz, você fique contente, mas é pouco ainda para aquilo que Deus tem. Ele tem muito mais. Ele tem mais para você. Ele tem mais para a tua vida. E agora é uma questão de decisão. Pastor Paulo, vamos lá, vamos subir para nós terminar praticamente quase no horário. Eu queria fazer uma proposta para você essa noite. Eu comecei dizendo que esse texto é para o povo de Deus. Esse texto é para mim, esse texto é para você. Esse texto ele traz vida, esse texto ele traz conserto. Esse texto deve me fazer refletir sobre os meus atos. Esse texto deve me fazer refletir sobre minhas atitudes. Esse texto deve me fazer pensar. Esse texto deve me fazer, eu vou voltar para o barro. Voltar para o barro você não volta mais. Você pode até se tornar um vaso de desonra,
Vou repetir, escuta. Romanos capítulo 9 diz: o Senhor faz uns vasos para honra e outro para desonra. Talvez você nunca chegue a ser aquela pessoa que Deus tinha sonhado. Talvez você nunca chegue a ser o esposo que a tua esposa deseja. Talvez você nunca seja o pai que os teus filhos tanto clamam. Talvez você nunca seja os filhos que os pais clamam. Eu falo para você, eu digo, mas agora, depois de uma mensagem dessa, eu quero dizer para você, você não é barro, há uma escolha sendo feita, Deus escolheu você. Agora, ou você aceita a forma que Ele quer te dar, e a dele é a mais bonita, ou em algum momento, sairá um vaso. E qual é a diferença, pastor? Como assim? Não entendi. Por quê? Porque aquele vaso vai sair. Ou para honra, ou para desonra. Sabe aquele cara, mas aquele cara não era pastor? Mas agora ele comprou um bar, está com um bar? Não era o pastor tal? Não era o irmão que tocava no louvor, agora parece que... Fazendo o quê? Ele está, então... sabe, mas o que? Largou da mulher, está com outra? Saiu um vaso de desonra para desonra. Mas aquele rapaz, aquele homem, aquela mulher jamais dirá: eu sou barro, porque ele passou pelas mãos de Deus, mas não aceitou ser vaso de honra, não aceitou ser tratado, não aceitou ser corrigido, não aceitou a correção. Agora, se você está aqui, qual que é a esperança? Eu prego com todos os pulmões. Deus vai te fazer um vaso lindo, querido. Você está me animando. Não, é que Deus é bom. Eu estou querendo dizer que Deus é bom. É bom, porque eu não estou vendo ninguém aqui dizendo: eu vou desistir, não quero mais para mim, chega disso, não quero mais essa conversa de igreja. Não sei, espero que não tenha. Se tiver, presta atenção, barro você não vai ser mais. Barro não. De alguma coisa vai sair daí, nem se for um vaso para desonra. Aquele povo que ouviu essa mensagem de Jeremias morreu sobre a mão dos cativeiros, dos babilônicos. Não aceitou ser vaso de honra. Aquele povo que ouviu essa mensagem, mas de lá, daquele povo também saíram profetas, Ageu, saíram profetas, Zacarias, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, saiu vasos de honra, vasos que foram usados na mão de Deus. Você percebeu que eu não estou aqui falando do teu pecado? A pergunta é: o que o Senhor tem feito comigo? O que o Senhor tem feito comigo? Vamos cantar esse louvor enquanto adoramos ao Senhor, oremos a Ele.